pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Acessibilidade em Alta. Eu sou Gisele Ibe, apresentadora deste podcast. Vou iniciar me descrevendo, como de costume, para o nosso público que tem deficiência visual. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, estão com algumas mechas, hoje estão soltos, cabelos ondulados. Estou vestindo um pala. Não sei se todo mundo sabe o que é pala, isso é coisa aqui do Rio Grande do Sul, né? Mas um poncho é um casaco preto de crochê que está sobreposto à minha roupa, tem uma gola, ele é bem quentinho, tá fazendo frio aqui no Rio Grande do Sul. Também por baixo um blusão de tricô na cor roxa, um vestido preto e uma meia calça preta, sapato preto. Combinando com o nosso estúdio, que é atrás de mim, cortinas pretas, parede preta, uma fita de LED que envolve todo o nosso estúdio na cor azul. À minha direita, a televisão reproduzindo a logo do Acessibilidade em Alta, a mesa com a cor de madeira clara, em cima da mesa, pires pretos, xícaras pretas, garrafas de água, também meu celular está em cima da mesa. E à minha frente temos a grande para-atleta Lindiara Souza, é para-atleta de tiro com arco. Tiro com Lindiara, arco. isso aí. É uma modalidade que eu não tenho muita intimidade, mas é para isso também que a gente te recebe aqui no Acessibilidade em Alta, para que tu nos conte a tua história e nos compartilhe também todas essas conquistas que tu já teve atuando nessa modalidade. Então, vou pedir para tu dar um olá para o pessoal e também, se for possível, fazer uma breve audiodescrição de como tu está hoje. Oi, é um prazer estar aqui, ainda mais falando sobre deficiência, inclusão e a modalidade esportiva tiro com arco, que é pouco falada aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos claros, estou vestindo uma camiseta de manga longa da Arquearia Gaúcha, que é o meu clube, que no fundo tem um A grande da Arquearia e no fundo as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. E na manga tá escrito até o último tiro, porque a gente não desiste até o último tiro. A camiseta preta no fundo, né? Combinando com o estúdio, sem querer, mas combinando com o estúdio. Bermuda preta e próteses nas duas pernas, que eu sou deficiente física amputada das duas pernas. Lindiara, então vamos começar justamente por essa parte, falando sobre a deficiência. O que ocorreu para que tu tivesse as duas pernas amputadas, né? Como que é conviver com a prótese, como que tu lida com essa condição de pessoa com deficiência física. Gostaríamos de conhecer primeiramente a tua história. Bom, vou ser bem breve, né? Porque acaba sendo longo se for com detalhes. Sim. Aos 23 anos, eu tive uma infecção e por falta de atendimento, por negligência no atendimento no hospital, acabou evoluindo para uma infecção generalizada. Entrei em coma e durante o meu coma eu tive falência múltipla dos órgãos. E para manter a circulação nos órgãos, não ia para as extremidades. Então, necrosou minhas pernas e minhas mãos, parte dos braços. Depois de 21 dias, acordei, estava nessa condição. Fiquei 4 meses na UTI. E nisso, fazendo fisioterapia e medicação, e a necrose começou a desaparecer das mãos, mas das pernas não. O primeiro diagnóstico era de amputação das duas pernas acima do joelho. Com a fisioterapia, a necrose foi reduzindo, mas ficou nos pés, né? E ali eu fiz fisioterapia por muito tempo, fiz 18 desbridamentos, que é amputação parcial, né? Fui fazendo amputação parcial, mas a necrose voltava, então não tinha o que salvar. Fiquei um bom tempo acamada, andei de cadeira de rodas por mais de 2 anos. E daí eu tive uma filha nesse meio tempo, né? Que uma também das complicações é que eu não poderia mais engravidar. Quando eu descobri, estava com 4 meses. Quando tu descobriu a gestação. Isso. Que interessante. E tu já tinha um relacionamento? Sim, na época eu tinha um relacionamento. Na época em que tu contraiu a infecção. Isso. E esse relacionamento se manteve mesmo após o coma e tu ter adquirido uma deficiência. Até um certo tempo, assim. É interessante trazer também essas experiências. A gente
conta a história de muitas mulheres aqui no Acessibilidade em Alta. Sim. Esse é o nosso episódio de número 40 e boa parte deles foram gravados com mulheres. Sim. Então, nós trazemos muitos exemplos dessas histórias em que as mulheres adquirem uma deficiência e naturalmente são deixadas pelos Exato. companheiros, né? Exatamente, né? Não fuge muito da regra. Pois então. E o relacionamento não deu muito certo depois, que até a minha filha nascer, eu tinha feito só desbridamentos e amputações parciais. Depois tinha aquela questão dela, eu nunca pegava ela no colo, em pé, né? Não saía sozinha com ela, Uhum. porque eu não tinha condições de sair ela sentada na cadeira de rodas, essas coisas assim, mas nunca saía sozinha com ela. E nunca consegui pegar a minha filha no colo em pé. Isso me doía demais. E eu sempre digo assim, por que que tu resolveu amputar as pernas? Eu digo, a minha filha era a minha refém dentro de casa. E eu tinha muita dor na época, muita dor. Diário, assim. Eu comecei a trabalhar no hospital que aconteceu isso, acabei fazendo concurso e passei. Qual foi o hospital? Hospital Conceição. Conceição foi Isso. onde tu ficou internada. Isso. Que história, né? Tu Aí, nesse meio tempo, retornar profissionalmente para esse local. eu digo que é um caso de amor e ódio, né? É, né? Porque, assim, Claro. eu não... Aconteceu tudo isso, eu não tenho... Não consigo te dizer, assim, que eu tenho rancor do que aconteceu. Isso Sim. não me magoa mais. Por muito tempo magoou em questão de perder membros, não é fácil, né? Sim. E então, comecei a trabalhar, minha filha ir pra creche, e era tudo com muito sacrifício, muita dor. Eu tinha dor insuportável todos os dias. Ainda tenho Isso dor na até cadeira hoje. ainda. Na cadeira ainda, Tá. sem amputar. Então, era assim, a gente não saía para nada, porque eu sempre estava com dor. Era sair para trabalhar e voltar para casa. Então, eu resolvi fazer a amputação. Amputei primeiro a perna direita, me recuperei da perna, me adaptei e amputei a perna esquerda. A minha recuperação foi rápida, previsto do que eles achavam que iam ir. Eu acho que eu estava com tanta gana de caminhar de novo, que a previsão de recuperação era 6 meses para eu largar as muletas, eu larguei em 2 meses. E andar bem faceirinha caindo na rua, mas estava sem muleta. E como foi essa transição da cadeira de rodas para as próteses? Foi assim, mais rápido do que eu esperava, mas muito dolorido, assim. Amputar um membro, às vezes a pessoa só pensa na questão do perder uma parte, vai botar uma Uhum. prótese, mas tem a questão da adaptação, Claro. né? Que é muita dor. E eu passei muito tempo passando muita dor, não saía. Eu digo que eu fiquei doente da dor, né? Cheguei a ficar viciada em morfina, porque eu tomava muita morfina. E E graças a aí, Deus hoje não tomo mais. o vício que tu te refere é uma questão de tu só conseguia ficar bem, não sentir dor, usando a medicação. Exatamente. Sim. Mas chegou um tempo que a medicação não estava mais fazendo o efeito de me tirar toda a dor. Uhum. Então eu tive que fazer um desmame medicamentoso que foi muito sofrido. Isso eu fiz desculpa, eu fiz alguns anos depois, que foi assim, eu digo, eu não fico de mau humor por causa da dor. Eu me acostumei a ter dor. Uhum. Todos os dias eu tenho dor. Todos os dias. Ainda tenho. E hoje eu tenho dor fantasma, né? Que eu tenho dor nos meus pés, mesmo não tendo os pés. Né? Isso não sou só eu que tenho, assim, quem tem amputação de membro é comum isso acontecer. Tá. E o meu proteticista diz que eu tô tão bem adaptada às minhas pernas que o meu cérebro registra que eu tenho Sim. essa parte do membro. Então, eu tenho muita dor na sola do pé. Tu sente dor na sola do pé. Exatamente. Sinto dor nos dedos. Sabe quando tá com um sapato apertado e ele te Sim. dói os dedos? Que curioso Exatamente. isso, guria. Eu digo que é um cérebro muito louco, né? O cérebro é uma loucura mesmo. Uhum. Eu já tinha ouvido falar sobre dor fantasma, é assim que se define mesmo? Isso. Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha ouvido um relato pessoalmente, assim, real de que acontece, né, de que ocorre. Sim, sim. E agora tu falando, eu fico pensando que também dessa mesma forma que o nosso cérebro é capaz
de registrar uma dor de um membro que já não está mais ali, mas tu tá te adaptando a uma prótese, enfim, numa nova condição, o cérebro é capaz de se desenvolver e desenvolver habilidades também nessa nova condição, né? Então, daí vem também toda uma nova capacidade de fazer, por exemplo, o que tu faz hoje, que é ser uma para-atleta, né? E isso, assim, a minha recuperação, se eu tô de calça, às vezes as pessoas não reparam que eu sou amputada. Porque eu caminho muito bem, mesmo estando com dor. Eu tenho dor nos cotos, assim. Eu não consigo ficar 5 minutos em pé sem me sentar. Porque eu tenho dor física real no coto. No coto. É, que é onde é o encaixe da prótese, né? Aham. Ali Mas dói muito. dói. Assim, se eu ficar. Eu não consigo ficar muito tempo em pé. Tem dias que eu acordo com os cotos muito inchados e demoro muito para pôr a prótese. Uhum. Depende, assim, é que a amputação eu digo, é um mistério ainda para mim, sabe? Já faz Sim. quase 15 anos que eu sou amputada, 12 anos, e assim, todo dia eu me descubro um pouco diferente, sabe? Já fiz desses técnicas, assim, de botar o espelho do lado, que normalmente as físios diz para fazer, que daí reflete a tua outra perna, Uhum. e o teu cérebro registra que tu tem as duas. Deu de sacanagem, né? Porque eu não tenho as duas. Como é que eu vou botar o espelho do lado? Pois é. Então, eu botava a prótese e cobria com um lençol, né? Para tentar fazer esses registros de que eu para passar dor, de fazer massagem no pé para ver se passava dor. Uhum. Essas coisas meio assim, mais mentalidade, assim, né? Sim, Para ver compreendo. se passava. Desculpa pela tosse, mas eu passei por uma pneumonia há 2 semanas. Claro, querida. Técnicas, como tu estava falando agora, técnicas para aliviar essas dores, né? E quanto Exatamente. à tosse, não te preocupa, faz parte. Aqui é vida real e é isso aí. Fica à vontade. Sim, não. Vai tomando uma aguinha também para ir te hidratando. Mas eu tenho mais perguntas em relação a isso. Hoje em casa, tu usa cadeira ainda? Não, não Não? uso. Só te movimenta encaixando as próteses. Assim, eu digo, a parte da cadeira foi a pior parte da minha adaptação depois de ter ficado doente. Eu caía, eu me batia, trancava meus dedos nas rodas, sabe? E a minha casa é muito pequena. É complicado andar de cadeira dentro da minha casa. Mais uma vez, os espaços físicos limitando mais as pessoas com Exatamente. deficiência, né? Semana que vem eu vou dar uma palestra sobre isso, né? Sobre a questão do espaço para deficiente e para quem não é deficiente, às vezes acontece algum imprevisto na vida que tem que estar com uma cadeira, né? Verdade. E então eu acabei me adaptando a andar de joelhos dentro de casa. Eu tenho 2 pantufas grandes que eu Sim, aquelas forrei bem elas, fofinhas. exatamente, forrei embaixo e eu acabo sendo mais rápida dentro de casa andando de joelhos do que botar prótese. E tu apoia as mãos no chão? Não, ando de Não? joelhos, Só é, caminha só com os joelhos mesmo. isso. E não Por- dói. Não, não dói. Olha Né? só. Eu tô tendo um desgaste no joelho, na cartilagem do joelho por causa disso, mas Sim. não tenho dor, assim. Então, em casa, tu te movimenta sem as próteses. Se eu cheguei e já tirei as próteses, para mim é mais rápido andar pela casa sem as próteses, mas se eu cheguei em casa, eu continuo com prótese, até fazer minhas coisas todas. Tem um até ritual para encaixar e desencaixar? É um liner que eu coloco no coto e esse coto encaixa no copo, né, da prótese e depois vai mais uma joelheira por cima. Uhum. Então, até eu fazer isso, digamos, de noite, se eu quero ir fazer xixi, alguma coisa Claro. assim, até eu botar a prótese, eu já fui e já voltei do banheiro de joelhos. Mais É rápido. mais rápido. Sim. Mas tipo assim, vou limpar a casa. Aí tu De usa prótese. prótese para Uhum. fazer coisas Coisas em por casa. mais tempo, assim. Sim, Tá, de compreendi. prótese. Então, guria, de tudo isso a gente sabe que não é simples adquirir uma deficiência, ainda mais numa fase avançada da vida, mas ainda muito jovem, né? Que foi o teu caso. Não era uma criança que se adapta com mais facilidade a toda nova condição. E também não estava na tua fase idosa, né? Na velhice, que a gente já
meio que se prepara para possivelmente adquirir certas deficiências na velhice, né? Então, acredito que deva ser uma das fases mais desafiadoras realmente para quem adquire uma deficiência. O meu caso, por exemplo, eu tenho lesões nas retinas. Uhum. Eu precisei da incubadora quando nasci. Acredita-se que tenha sido em relação à luz que eu recebi na incubadora e à proteção, enfim. Mas eu era bebê, né? Então, me adaptei a essa condição durante toda a vida com muita facilidade. Então, pensando nessas adaptações, é importante tu compartilhar como foi a tua experiência, porque pode servir de inspiração para muitas pessoas, né, que acabam passando por isso também. E aí tu vem para aquele ambiente que a gente também já está acostumado enquanto pessoa com deficiência, que é a superação. Aí a gente já começa a falar de um outro lado, né, da história, que é a superação que tu, enfim, procurou o esporte e eu quero conhecer essa história, como que tu chegou até o esporte, como que isso foi inserido na tua vida. Na verdade, assim, eu não procurei o esporte, né? Eu tava num... Desculpa. Eu tava num shopping em Porto Alegre e uma professora de natação me viu e me convidou para fazer parte da equipe. Fui, fui meio assim, no início eu achei um pouco estranho, assim, né? Eu tava há poucos meses com a prótese, então tudo era muito novo para mim. Eu tinha largado as muletas há poucas semanas, então eu não conhecia nada desse mundo de esporte adaptado, esporte para deficiente físico. Afetou tua autoestima? Muito. Muito? No início, sim. No início, sim. Porque antes eu era totalmente diferente do que eu sou agora. E eu era muito magra, usava muito salto. Pra te dizer assim, eu não varria a casa de chinelo. Eu varria a casa de tamanco de salto alto. Então, no início, abalou bastante, assim, mas foi pouco tempo. Porque quando eu estava na UTI ainda, eu fiz uma escolha. Que ou eu escolhia viver, ou eu desistia ali. E na época, a minha mãe estava comigo, não tinha mais meu pai, que meu pai faleceu 7 meses antes de eu baixar ao hospital. E assim, eu digo, eu via o sofrimento da minha mãe ali e eu não me. Ao mesmo tempo que eu dizia, eu tenho que escolher o que eu vou fazer, eu não me via o direito de não escolher viver Certo. por ela, né? Hoje eu sou mãe, eu entendo, A né? gente entende, claro. Então, acabou que eu fiz essa escolha quando eu estava ainda no hospital. Eu disse, eu vou escolher viver e vou viver tudo. Então, quando me chamaram daí para fazer parte dessa experiência de natação, eu fui. Comecei a nadar, mas assim, eu tenho pânico d'água. Então, eu ficava 2 dentro da piscina, 5, 10 fora da piscina, passando mal, né? E nesse meio tempo veio aqui para Porto Alegre um projeto da CBDN que procuravam desculpa, mulheres para fazer snowboard. E eu fui. Daí fui selecionada, passei nas etapas deles e comecei a treinar snowboarder na Snowland, ali em Gramado. Que chique! Uhum. Que legal! Aí fiz 2 viagens para o exterior com a Confederação Brasileira. Eu treinava todos os sábados e domingos ali na Snowland. Snowboard. Snowboard É uma prancha. é a prancha, é o esqui? Não. Não, o esqui eu digo que é 2 pauzinhos e tu tem os apoios do Tá, lado, os né? apoios, O isso. snow é só uma prancha, como se fosse um skate, mas tu prende no pé, né? Ah, aquela prancha, lembrei. Eu Isso. já fui na Snowland, eu nunca fui na neve, fui só na Snowland, aqui em Gramado. E aí agora eu lembrei, tu tem os encaixes no pé e Isso, é uma isso. prancha só, né? Não é uma em cada É pé, uma né? prancha Tá, só. E legal. muito, assim, Deve ser amei divertido. fazer. É muito divertido. Viajei para o exterior aqui na América 2 vezes pela Confederação, né? E claro que aconteceu situações muito engraçadas, assim. Eu também tinha muita dor para andar, porque forçava muito meus cotos na prótese. Mas eu sempre persistia, porque eu digo, se eu não sair hoje de casa por causa da dor, eu vou estar botando fora todos os anos que eu enfrentei a dor para sair. Claro. Então,
assim, sai, mas sai com dor, né? Ai, que coisa. E tem muitas situações engraçadas. Uma vez eu tava descendo a montanha ali da Snowland, do nada eu caí. Eu disse, gente, o que aconteceu? Eu tava fazendo tudo certinho. Que eu olho pra trás, a minha perna tinha ficado. Ah, E eu levantei a mão e disse, alguém me traz minha perna. O pessoal todo do lado apavorado, mas algumas situações engraçadas, assim. Aí tive essas duas experiências com a confederação aqui na América e num campeonato brasileiro de para snowboard na Snowland. O pessoal me viu descendo, me convidou para ir para a Itália. Nisso eu fui para a Itália, fui campeã lá com o pessoal convencional, as meninas, né? Foi uma experiência maravilhosa, assim, eu digo, foi incrível, porque eu adoro frio também, né? sim, Adoro neve, que então, coisa. assim, foi a viagem da minha vida. Fui sozinha, sem saber falar nada de outra língua, meti a cara lá, eu encontrei meu técnico, e assim, foi muito divertido. Voltando em questões de saúde, veio a pandemia, né? Uhum. Aí eu tive que sair parou tudo e eu parei o snow. Nisso, o Roth me convidou para fazer vôlei sentado. Comecei no vôlei só para manter o condicionamento físico enquanto estava a pandemia, Uhum. mas daí em questão de outras complicações de saúde, eu saí do snow porque a gente cai muito, né? Cai, bate cabeça, tu te quebra inteira, né? Ah, eu acredito, eu imagino. Aí saí do snow e fiquei no vôlei. Fiquei 3 anos no vôlei. Vôlei sentada na cadeira de rodas. Não, é com Não, bumbum no chão. no chão. Exatamente. Todo mundo tem essa referência de que o vôlei sentado é em cadeira de rodas por causa do basquete, né? Que É é basquete em isso, cadeira de rodas. isso. Mas não, o vôlei é bumbum no chão e tu te movimenta com os braços, né? Aham, Quem tem uma perna tem mais facilidade, que tem uma perna mais para ajudar no movimento, claro. mas é com bumbum no chão. Aqui no Rio Grande do Sul tem muito pouco atleta, Pois né? é, eu não também, eu sou bem fraca assim na área do paradesporto, eu tenho um conhecimento muito raso e eu entrevisto aqui para atletas, a gente fez uma entrevista com a Luísa Oliano, tá aqui no canal, que é do judô, agora ela também é cavaquinista, né? E também já entrevistei o Rothschild falando sobre o paradesporto, a Lisa Sense falando sobre o paradesporto. Tu é a nossa segunda paratleta que Ah, vem aqui. E sim. assim a gente vai conhecendo mais, mas eu vou perguntando na minha ignorância com o paradesporto, porque é tanta modalidade que realmente eu não conheço todas assim, sabe? Eu não Sim. sabia que o vôlei sentado, sempre achei que fosse na cadeira de rodas. Não, é um bumbum no chão e assim, é muito divertido. Eu não era uma boa jogadora, né? Vou te confessar que assim, meu saque era muito ruim, meu bloqueio pior ainda, mas eu sempre ia muito pela interação com o pessoal, né? O pessoal se diverte junto, são os mesmos que nem a gente diz, né? Ali tu tem amputação de perna transtibial, transfemoral, que é aquela mais alta acima do joelho, né? E todo mundo se trata de igual para igual, né? Não tem preconceito, a gente ri um dos outros e era um ambiente muito divertido. Sim. Até quem tem interesse, tem o professor de vôlei sentado, Sandro Viegas, que quem procurar ele no Instagram, ah, ele é excelente técnico de vôlei. Vamos Já deixar teve, o arroba aqui na descrição já também. teve dois atletas dele na seleção brasileira, um feminino e um masculino. Então, assim, aqui a gente precisa divulgar mais também essa modalidade que tem, ah, é- tem muito pouco atleta e é uma modalidade muito legal, até mesmo para recuperação de quem tem uma amputação. E fiquei nesse tempo no vôlei, só que eu não sou boa, né? Como eu disse, não sou boa no vôlei. Ainda fui para Goiânia jogar 2 brasileiros por um time de Goiânia e vim com a medalha de bronze de lá, os 2 anos que eu fui. E eu resolvi, num determinado tempo, sair do esporte, que acabava ocupando bastante parte da minha rotina. Uhum. E eu estava numa associação como vice-presidente junto com o Rote, e a gente resolveu sair. Saindo disso, eu disse: eu vou ficar só nos bastidores procurando atletas para inserir no mundo do esporte, né? Mas assim, eu acho que a picadinha do atleta me mordeu e eu não consigo ficar muito quieta. Procurei daí a arquearia gaúcho, tiro com arco, um colega do vôlei tinha me falado Pois é, eu ia dizer, da onde surgiu? um colega do vôlei me falou do tiro com arco, ele é militar, e já estava fazendo tiro com arco, e ele me deu o telefone da minha técnica, Alexandra Cardoso.
Procurei ela em dezembro e fiz 2 aulas, uma aula de experimental. Conversei com o Rod, que é meu assessor esportivo, né? Aham. E disse, é isso que eu quero fazer. Fui na próxima aula e disse, ó, eu quero ir para a Olimpíada. Ela, como assim? Eu disse, eu quero ir para a Olimpíada, para a Paralimpíada, né? E o que que eu preciso? Que arco que eu preciso? Que flecha que eu preciso? Ela, não, calma, não é assim. E então a gente começou a trabalhar em janeiro do ano passado. Eu conheci o arco em dezembro de 2023. Janeiro entrei e disse para ela, quero ser campeã paralímpica de tiro com Tu arco conheceu o arco em dezembro, de 2023. então faz poucos meses. Ah, não, desculpa, Dezembro de 2022. 2022, Ah, tá, isso. isso, faz um ano Isso, e 7 meses, né? isso. Tá, e já queria ir para as Paralimpíadas, Não. maravilhosa, determinada. Sim, sem nem Sensacional. saber atirar, né? É isso. Mas eu disse, é isso que eu quero. Quero entrar nessa modalidade e quero ser uma atleta de alto rendimento. Na hora, assim, eu não sei, a pessoa é louca, né? O pessoal atira anos. Aí eu digo, a outra menina que tá na seleção brasileira, que competiu comigo agora, o Pan-Americano, ela tá há 7 anos no arco. E eu com não era prepotência, não era isso, acho que era vontade. Determinação, E vontade, determinação. claro. E nisso a gente começou um trabalho forte no tiro com arco. Eu digo assim, eu sou apaixonada pelo tiro com arco. Comecei, eu digo, assim, no início eu estava encantada, mas o encanto passa, né? Então eu digo, eu sou apaixonada pelo tiro com arco. Sinto falta de quando eu não treino e tento melhorar todos os dias. Comecei daí em janeiro com ela e a gente começou, a gente brinca que é o, desculpa falar palavrão, mas o modo Fica à vontade. Aham, Fala baixinho, foda-se. aham. Porque daí, assim, comecei em janeiro e em maio a gente tinha o primeiro brasileiro. E vamos se inscrever, vamos, né? Não, é a 70 metros o brasileiro, né? Quando eu me inscrevi para o primeiro brasileiro ano passado que eu participei, eu não estava tirando a 50. Minha flecha não chegava a 50 metros e eu já estava inscrita para o campeonato a 70 metros. Que coisa, né? Tem que chegar assim, 70 metros a flecha. Que loucura, eu fico pensando como é que consegue, né? Incrível. E combina com o teu nome, né? A modalidade, porque o teu nome, eu acho que ele tem uma origem indígena, né? É. E a modalidade é de origem indígena, correto? Ou Ah, não? assim, o tiro com arco já existe há séculos, né? Participou o arco e flecha participou de muitas guerras na Europa. Ah, verdade. Então Sim. não vem só daqui da nossa cultura indígena, Da mas nossa também tá, né? Sim. Então, e a minha técnica abraçou, a Alexandra Cardoso abraçou essa ideia maluca de querer ir para o brasileiro 5 meses depois. Começamos a fazer um intensivo de aulas e treinos. A gente ia para Taquara, que 70 metros eu só consigo treinar lá, né? Aqui em Porto Alegre não temos nenhum espaço que tenha sido liberado para a prática de tiro com arco. E eu acertei o alvo 70 metros 2 ou 3 semanas antes da gente viajar. E foi um treino, assim, eu acertei o alvo, né? Não queria dizer que eu tivesse acertado no centro. E ela saiu super feliz do nosso treino porque a flecha tinha chegado. Eu saí arrasada porque a flecha tinha chegado, mas no cantinho. Sim, não atirou no centro. Isso. Então, Tu te cobra bastante, pelo jeito, né? Sim, eu me cobro muito. Talvez o esporte seja uma forma de movimento também para ti. Se é uma pessoa que se cobra, que é autoexigente, busca o esporte para se autodesafiar, né? Sabe que às vezes eu digo assim, eu sou a minha maior inimiga, né? Claro. Porque eu me cobro demais e se o meu treino foi ruim, eu saio arrasada do treino. Naquele dia, no outro dia já passou. Isso, eu sou assim também, sabe? Nas coisas que eu faço aqui, produzir os conteúdos, um discurso, um texto, algo que eu precise apresentar no meu trabalho, né, como gestora pública e também na política, eu me cobro bastante também e fico, às vezes as coisas têm um detalhe que não saiu como eu queria, eu fico arrasada, mas aí no outro dia eu vou e me motivo de novo e vou fazer melhor. É isso. Sim, é isso, mas sabe? é ruim pra gente, né? Eu digo e não é, porque é no dia ali, porque eu saio muito arrasada, mas isso me dá mais gás
de no outro dia fazer tudo de novo e tentar fazer melhor. Então, fomos para o Brasileiro ano passado para ter a experiência de um campeonato grande, né? E chegando lá, ah, eu fui bem, melhor, assim, perto do que a gente esperava, só participar e se apresentar para todo mundo. A gente foi muito bem, a nossa equipe foi muito bem lá. Primeira vez que a Arquearia Gaúcha e o Rio Grande do Sul é representado por 3 atletas. E lá eu fiz uma dupla com o Denilson Souza, que é de Santa Maria. A gente nunca treinou juntos. E lá a gente competiu em dupla mista e voltou com a medalha de prata no meu primeiro campeonato. Então, isso me deu mais gás ainda. Eu disse, eu tô no rumo do que eu quero. E a gente vem, então, treinando muito. Muitas vezes eu me preocupava com o resultado das outras atletas, né? Arqueiras. E a Ali sempre me dizia, não, o tiro com arco é tu e o alvo. Não te preocupa com os outros. E isso eu tive que trabalhar muito. Porque, assim, eu vim de esporte de snowboarder, que é uma gritaria e muito movimento e montanha, e tu não tá no mesmo lugar, assim como tu tá em cima da montanha já tá lá embaixo. Vim do vôlei, que é equipe e também muita gritaria, muito movimento. E o tiro com arco não, é concentração, sabe? É concentração, silêncio, Silêncio. posicionamento, né? O movimento ele é curto, né? Ele é pouco, mas é um movimento certeiro. Sim, e assim, é repetição do movimento, É né? repetição. Repetição, 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 para te fazer o Como é mais que faz parecido o um do outro. movimento? Tu consegue. O movimento, a mão da frente, tu tem que empurrar o arco, Tá. o punho do arco, e eu digo da frente porque às vezes o pessoal é canhoto, né? E a Uhum. tua mão da corda tu puxa até tem um clicker no arco, que é o momento certo que tu tem que soltar a flecha. Tá. Então, e daí tu solta a flecha ali, né? Mas um braço empurra o arco e o outro puxa. Tem que ser um movimento conjunto, né? E isso é assim, falando parece que é muito fácil. O que mais importa? No tiro com arco, o que mais importa é o teu movimento, né? Tá. Assim, a tua largada ou o teu punho na frente que tu mexe um pouco, tira totalmente tua flecha da onde tu quer acertar ali no centro do alvo, sabe? Então, precisão, Precis, destreza. precisão no teu movimento, sabe? Por Sim. isso que a gente treina, repete, repete, repete o movimento até conseguir tá com o movimento ali exato, perfeito, para que a flecha vá no centro do alvo. E tanto faz o braço que tu puxa a corda, ou tu treina com o teu melhor braço, treina com os dois, tem um que é regra, como é que é? Não, tu treina com o que tu. Assim, eu sou destra, né? Então a minha puxada é com o braço direito e o esquerdo segura o arco. Ah, perfeito. Mas tem pessoal que é canhoto e daí é ao contrário, Eu né? sou canhota. Daí vai de. Vai de quem tá treinando. Isso, Tá. isso. Daí muda o arco, muda acho que é o punho ali que tem um encaixe, daí muda para quem é canhoto, quem é destro. Muda, que nem Mas, violão. mas o movimento em si é o mesmo, né? Aham, Não muda muito. entendi. E, Pode dar sequência. e assim, então eu tive que mudar esse meu pensamento, né, de cuidar o que os outros estavam fazendo, para me concentrar só em mim, né? E depois que eu consegui botar isso na minha cabeça, que a minha técnica sempre me falava, assim, meu rendimento foi muito melhor, né? A minha evolução foi muito melhor. E isso, ao mesmo tempo, faz com que eu me cobre muito mais, sabe? Eu acabo me cobrando muito mais se o treino foi ruim, porque tu treina todos os dias o mesmo movimento e tem dias que nada dá certo. Ah, claro, é o desafio, né? Sim. É a competição, imagina. Galera que tá lá nas Olimpíadas agora, né? A gente tá em fase de Olimpíadas 2024, que os vídeos ficam disponíveis aqui no YouTube e pode ser acessado a qualquer momento, né? Mas o momento atual, Olimpíadas, agora Paralimpíadas iniciando dia 28 de agosto, né? Sim, Lá em Paris. isso. Então a gente vai acompanhando aqui, torcendo, mas sabendo que por segundos, por detalhes, por coisas que, como tu me contou aqui nos bastidores, né? Por um ponto,
tu não foi a campeã no individual, né? Isso. E então, por detalhes, por coisas que são bem. Eu não diria pequenas, porque eu não estou reduzindo o valor e a importância de cada uma dessas coisas, mas assim, por detalhes mesmo, a gente não atinge o objetivo final. Então, é uma grande construção, né? Precisa de muitas coisas estarem unidas ali para conseguir vencer um campeonato, principalmente para estar entre os melhores, que é o teu Sim, caso. eu digo ali, ó, agora falando em Olimpíadas, né? A gente tem o Marcos da Almeida, aqui do Brasil, que ele é o melhor do mundo e Uhum. foi eliminado da Olimpíada agora, né? Então a gente também diz, tem o dia que teu tiro não entra, né? É, Mas nessa evolução que eu tô tendo com a Ali, e assim, não é só a Ali, é a equipe da Arquearia Gaúcha, né? O dia sim. que ela não pode ir comigo, eu vou, tem o Fábio, que é lá da onde, no CT de Taquara, ele me acompanha, a Ellen também. Então, assim, é uma equipe mesmo. E quando, desculpa, quando a gente está em competição, é os colegas, outros atiradores que vão me auxiliam a buscar as flechas. Então, eu digo, todo o meu resultado é de toda a equipe que está. Ai, desculpa. Que tá ali Toda a envolvida no equipe que está ali treino. envolvida no treino e Uhum, também o suporte que eu tenho fora, né? Que é em uhum. casa, que é a minha mãe, minha filha, que eu deixo de estar com ela para estar treinando, eu deixo de estar fazendo algum outro tipo de lazer com a família para estar treinando. Também a questão do meu assessor esportivo, o Rote, o Rafael Hitz, que também estão sempre me apoiando. Sim. Então, assim, em 1 ano e 4 meses, aí eu fui convocada pela seleção brasileira para participar do Pan-Americano. A princípio, assim, eu fui dizendo, é para fazer a minha classificação internacional para os próximos jogos, né? E chegando lá, eu estava muito tranquila sobre o que eu ia fazer. Eu disse, eu vou fazer o meu melhor, o que eu faço aqui. E fui passando no campeonato. Foi alguns combates que fui eliminando, nem sei como, assim, às vezes eu penso, meu Deus, como é que eu eliminei algumas pessoas tão boas, mas é aquilo, naquele dia meu tiro entrou, eu estava muito concentrada, a minha técnica não foi junto comigo, mas eu estava pensando o tempo inteiro em tudo que ela me passa aqui, né? Eu digo, ela fica com uma vozinha dentro do meu cérebro, né? Não, e assim, participei do Brasileiro Open o ano passado, que tinha uns 100 atletas. Na linha de tiro devia ter quase 200 pessoas. E todas as pessoas falando, eu ouvia só a voz A dela, voz dela. sabe? E isso, assim, eu consegui. É incrível o que é a mentalidade da gente de bloquear todo o resto e focar só na voz dela. E quando eu tava no PUC, eu estava sem ela, eu sabia que ela estava aqui também me acompanhando, mas eu escutava a voz dela me falando o que eu tinha que melhorar, sabe? Sim. De noite a gente conversava sobre como foi o dia e acabou que eu consegui no, na dupla ser campeã pan-americana junto Como é com que a. funciona na dupla? Tem a dupla que é tipo duas mulheres, que nem eu Tá, fui campeã, e a dupla mista, que daí é uma mulher e um homem. tá. Né? Eu fui junto com a Tércia, campeã, ficamos com a medalha de ouro. E Uhum. no individual eu fui passando as etapas, chegando à final, que eu competi com a colombiana, que ela é a número 1 das Américas aqui, né? Sim. E assim, já ali já era uma pressão, né? Eu tava com a número 1 das Américas e a pressão que eu digo por fora é pressão, mas ao mesmo tempo eu consegui manter a calma durante o combate, que a gente chama de combate, né? A gente empatou os 4 combates, que quem chega a 6 ganha primeiro, ganha, né, no caso. E no empate a gente foi pra flecha de morte, né? E na flecha de morte, O daí, que é flecha de morte? assim, cada combate a gente tem 3 flechas para tirar, né? Tá, Quem somar mais ganha o combate. E como a gente empatou os combates, a gente foi para flecha de morte, que é uma flecha só. tá. E quem atingir mais perto ou no centro, né, no 10, ganha. E se as duas acertarem no centro, vai de novo. Aí eles medem qual que tá mais Vá, próximo, né? milímetro por. É o que eu tava falando, os detalhes, né? Exatamente. E aí? E daí a colombiana, ela tinha prioridade na escolha, ela atirou primeiro, fez um 7, e quando eu atirei, eu fiz um 6.
Primeira vez que eu espirro no podcast. Eu tô uma tossindo, a outra espirrando. É. Esse é o Rio Grande do Sul, que tava 30 graus no Semana final de passada. semana e hoje tá 5, né? Então é Exatamente. uma loucura mesmo. Mas eu tô assim imaginando o cenário esse que tu tá nos contando aqui. Então, ela ter atirado primeiro te prejudicou? Não, Ah, não. tá. Nada tem. Não, porque assim, eu não tava cuidando do tiro dela. Tá, Tanto que na hora que eles falaram que ela tinha feito 7, eu, tipo, tentei não escutar isso, sabe? tá. Eu me concentrei no meu tiro. Mas eu digo, eu, ao mesmo tempo que eu tava tranquila, acho que faltou um pouco de maturidade e confiança na hora em mim, né? Eu não digo Aham. dela, que nem eu digo, o tiro com arco é muito a pessoa com o Claro, alvo. E eu acho que talvez isso tenha me prejudicado um pouco, sabe? entendo. Mas mesmo assim eu fiz um ótimo resultado Um na minha ótimo resultado. primeira competição que eu fui para fazer a minha classificação internacional. Claro, Voltar com uma medalha de ouro, uma medalha de prata para o Rio Grande do parabéns. Sul. Eu fiquei muito feliz, Para o Rio muito Grande do feliz. Sul, que é um estado que a gente não tem esse esporte por hábito, né? Que não praticamente não se vê, não se ouve falar. Exatamente. Então, tu é maravilhosa, guria, Obrigada. parabéns. É um orgulho, nos representa muito bem. Tem uma coleção de medalhas, pena que não estão aqui para tu mostrar, mas já tem algumas, né? É, eu tenho o Campeonato Brasileiro do ano passado Paralímpico, 2 agora do Pan-Americano. E agora é o próximo Paralímpico. Eu vou viajar no final de setembro para o Brasileiro Open, que vai ser na Bahia. Volto rapidinho, porque 5 dias depois do aniversário de 15 anos da minha filha, Ah, que né? maravilhosa, Então eu tenho que deixar parabéns. tudo organizado. Quando vai ser o aniversário dela? Vai ser dia 5 de outubro. 5 de Eu outubro. volto dia 29 e dia 5 é o aniversário dela. Então vou voltar correndo da Bahia. Vai voltar correndo. E dia 6 é eleições. Exatamente, é tudo junto. Tudo junto. E daí depois, desculpa, final de outubro é o Paralímpico, que daí vai ser no Centro Paralímpico em São Paulo. Sim, lá, maravilhoso. Tu já esteve lá? Já É, estive incrível, lá né? com vôlei, estive lá com tiro com arco, e lá é referência de Centro Paralímpico da América, é o nosso aqui em São É o Paulo. nosso, né? E assim, nós somos referência aqui no Brasil também no paradesporto, porque se formos fazer uma análise do quadro de medalhas do Brasil nas Olimpíadas e do quadro de medalhas para o Brasil nas Paralimpíadas, para atletas estão muito à frente, né? Então, o Brasil tem essa referência no paradesporto, porque nós temos incentivo para isso. E eu ia te fazer essa pergunta, se tu tem os teus patrocínios, se tu tem incentivo, como que são custeadas as tuas viagens, como que funciona para ti? Os teus treinos, como que são custeados? Assim, hoje eu não tenho patrocínio. É importante Eu falar tenho disso, algumas né? parcerias, né? Que, que eu digo, a Arquearia Gaúcha me apoia muito em questão de treino, né? A minha técnica tá sempre que a gente tem tempo de se encontrar ou de eu estar no treino junto com a equipe, eu estou. Isso, se a gente pode, a gente treina todos os dias. Eu tenho a parceria com a Quanto, que é uma academia que as pessoas fazem treinos individuais, né? E tenho o apoio de alguns amigos ali, o Rote, né, que me apoia bastante. Uhum. Mas assim, é tudo por minha conta, Tudo né? por tua conta, Tudo por minha conta. financeiramente, viagens também. Viagens também. Só o que eu não é por minha conta é quando eu sou convocada, que nem eu fui pro PAN, né? Mas Uhum. daí é por convocação. O resto, material, viagem, treino, gasolina, Tudo. é tudo por minha É conta. importante falar disso porque tu tá aí, trabalha, cuida da filha, tem toda uma vida, todo um contexto, uma realidade, mas também quer se dedicar para o esporte, tá se dedicando para o esporte. ah, Leva a nossa bandeira para essas competições, traz visibilidade e prestígio para o nosso estado, para o nosso país. Então, todo o incentivo
é bem-vindo, né? E merecido, muito merecido. Então, precisamos falar sobre isso, sobre o fomento dos incentivos, porque tudo tem um custo, né? Sim. E não é justo um atleta ter que se preocupar com tantas coisas, ainda ter que se preocupar com o lado financeiro. Assim, eu digo, o meu rendimento não é melhor em função do custo, porque eu tenho que manter a minha casa, a minha família, né? E tenho que correr atrás do, do dinheiro para manter os meus treinos. Uhum. Então, assim, se eu tivesse incentivo, eu iria todos os dias para Taquara treinar, né? Eu poderia pagar a hora da minha técnica para me treinar. Sim. O que hoje a gente tem uma parceria em função do resultado que a gente está atrás, né? Eu digo para ela, uma hora vai cair o Pix. Uma hora vai cair o E Pix. daí ela digo, espero que uma hora vai cair o Pix. Mas nesse momento que a gente está até falando em questão de incentivo, de Bolsa Atleta, eu recebo Bolsa Atleta hoje pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, a Bolsa Atleta é um salário, né? Mas se tu for colocar no papel, não é o que mantém um atleta. Claro. Então, essa semana até está muito em discussão, dizendo, o pessoal falando o Bolsa Atleta é de 5 a 15 mil reais. Não é bem assim, né? Quem recebe esse valor é quem é medalhista, né? Uhum. E 15 mil reais é para quem ganha uma medalha olímpica, né? Então, as coisas não são o que aparece sempre na imprensa, que todo Claro. mundo acha que, para atleta ganha 15 mil reais por 15 mês. mil reais por mês. Aham. Não, né? Para chegar nesses 15 mil reais, tem toda uma preparação, um ciclo de 4 anos, e Uhum. que às vezes a maioria dos atletas não conseguem. É só aqueles que estão em pódio. Para te ter um Bolsa Atleta, tu tem que ter pódio. E Senão para tu tu não ter tem. pódio, tu precisa treinar. Treinar, E para tu exatamente. treinar e ter condições, tu precisa de grana, não tem. Esse é o caminho, né? Então, como que a gente vai tornar esses atletas medalhistas, né? Exatamente. E daí, assim, o pessoal diz, é atleta, ganha Bolsa Atleta. Não, só ganha quem fez pódio. Se eu não tivesse feito pódio ano passado, eu não ganhava Bolsa Atleta esse ano. Uhum. E o Bolsa Atleta que eu ganho vai todo pro meu treino. Claro. Todo e um pouco mais do que eu coloco, sabe? Sim, Um sim. pouco mais do que algumas pessoas me ajudam, às vezes, né? Então, assim, não é o que hoje tá aparecendo na mídia. Ah, não, é atleta ganha muito bem. Não. Tem esse incentivo, né? Tem a Bolsa Atleta, mas para quem é medalhista. Mas a gente precisa de incentivo e patrocínio para quem está começando, Uhum. sabe? Que é a parte difícil, né? O começo, comprar o material. Eu tive dificuldade e tive ajuda de amigo para comprar meu material do ano passado. Sim, e não deve ser barato, né? Porque Não, é não é um, barato. precisa ser um material resistente, né? Bem. E o ano passado eu estava com um material intermediário. Uhum. E esse ano eu consegui um material de atleta profissional. Qual é o custo? Então, eu consegui um arco agora que eu digo arco é só o punho e as lâminas, né? Uhum. Que eu consegui mediante a ajuda também. Só o punho e as lâminas desse arco, que já é usado, um valor de quase 8 mil reais, É um baita né? investimento. Fora todo o resto que precisa. Sim. Flechas que são caras. Tem flechas de 1.500 reais. São 12. Daí tu acerta uma flecha no anteparo, perde a flecha, sabe? Tu acerta uma flecha onde? No O anteparo que é o do. anteparo? É o suporte do alvo. Ah, tá. E aí já era. Daí ela Aí, estraga, se for danifica. de madeira, talvez salve, mas se for Aham. de ferro anteparo, tu perde a flecha. Sim. E tu precisa daí comprar outro jogo. Então, assim, é caro o esporte, né? Uhum. E é muito pouco incentivado, sabe? Uhum. Aqui no Rio Grande do Sul também já bati em algumas portas. E o pessoal, mas eu não conheço. Eu disse, ótima oportunidade para Para conhecer e conhecer e incentivar. para valorizar essa modalidade, né? Exatamente. E quem acha que está nos vendo, que diz, quero experimentar, vai na Arquearia Gaúcha ali, tem o Instagram da Arquearia Gaúcha, marca uma aula, porque é muito pouco conhecido e praticado o tiro com arco aqui no Rio Grande do Sul. Onde fica? O CT fica em Taquara. Em Taquara aqui. Isso, mas Tá.
a equipe ali dá aula em outros lugares. A gente vai deixar na descrição do vídeo o arroba, então, da Arquearia Gaúcha para o Instagram e também o teu arroba para o pessoal te procurar, te patrocinar, te acompanhar também, torcer por ti em todos os teus objetivos que serão alcançados, tenho certeza, porque focada e determinada tu com certeza é, né, Tô muito Lindiara? focada. Tô muito focada. Agora eu tenho o Brasileiro Paralímpico agora em novembro, onde vai ser a seletiva da seleção brasileira. E eu vou estar nela. Vai tá nela, isso aí. E daí começa um novo ciclo, né, de 4 anos de preparação para Los Angeles. E a minha meta é estar em Los Angeles. Daqui 4 Daqui 4 anos. anos na Paralimpíada. Tu vai estar. Antes tem os mundiais que eu espero estar também. Sim, até lá vai percorrendo teus caminhos, vai estar e a gente vai te acompanhando por aqui. E o Acessibilidade em Alta está de portas abertas e a gente vai te receber aqui novamente com mais títulos e campeonatos e histórias para contar. Ai, muito obrigada, obrigada pelo espaço. Adorei vir conversar contigo. A gente precisa mais disso também, de pessoas que dê voz ao pessoal do Paradesporto, né? O pessoal pode me seguir também na @Lindiara Souza, incentivar, ajudar, Com certeza. como quiser. E ver a minha evolução aí nesses 4 anos, porque meu objetivo é estar na próxima Paralimpíada. Isso aí, Lindiara. E o Acessibilidade em Alta é teu parceiro. Obrigada. Esse projeto te acompanha e vamos ser teus parceiros em toda essa jornada. É um orgulho pra gente também. Saiba que tu me representa. Ai, obrigada. Fiquei Vamos lá muito fazer feliz. uma aula, né? Eu tenho vontade, vou dizer pra ti, enquanto tu falava, eu fiquei aqui sonhando, imaginando. Eu tenho vontade de conhecer. Nunca peguei nas mãos um arco e flecha, nunca. Só vejo, mas eu tenho a baixa visão, então nem imagino muito assim como seja, né? Gostaria de ter essa Tem a experiência. modalidade para deficiente visual. O brasileiro do ano passado tinha 2 atletas que fizeram um lindo campeonato. Então, tá aberto o convite Tu para ti estava me conhecer. contando aqui que daí o alvo fica mais próximo e Isso. tem uma referência, né, que delimita do atleta até o alvo para que ele tenha direcionamento, é isso? Isso, fica como se fosse um suporte É. atrás dele, onde ele consegue apoiar o braço dele. Uma guia, pra ter né? um, Para ir naquela ter uma direção. orientação. Isso. Eu fiquei imaginando aqui, achei bem interessante, vou Fica o acompanhar. convite para te fazer uma aula com a gente. Então tá aceito o convite, eu Tá vou. bom. Eu vou, não sei se é agora ou se depois das eleições. Tá Eu tô certo. nas minhas loucuras, minhas disputas também, né? Muitos objetivos. Mas, querida, foi um prazer, muito obrigada por nos dar essa honra aí dessa entrevista. Estamos torcendo sempre por ti, tu é Obrigada. maravilhosa. Nos acompanhem no Acessibilidade em Alta, sigam a Lindiara no Instagram, também o clube da Arquearia, né? Arquearia Gaúcha. Arquearia Gaúcha até o último tiro. Adorei a frase de efeito, representa muito bem a modalidade. Se inscrevam aqui no nosso canal, Acessibilidade em Alta, curtam esse vídeo, deixem seus comentários, compartilhem também com mais pessoas essa história tão interessante de superação, mais uma das histórias que a gente traz aqui. Até o próximo episódio, um beijo e tchau, tchau!